Já estão à venda aí as revistas do segundo trimestre de 2012. Você encontra nas livrarias que fornecem para você a revista da Escola Bíblica Dominical. Em Imperatriz, a livraria Canaã. Vamos então ao nosso questionário, que nós colocamos aí toda semana, até a quinta-feira à noite, nós colocamos lá no nosso site e outros sites também. Aqui nos vídeos nós passamos as respostas desse questionário. Primeiro aí dentro do texto áureo. Qual o papel de Satanás e o de Jesus aqui na terra? Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10, parte 10 lá. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10, parte B. Verdade prática. Em que consiste a vida abundante? Não consiste em negar as adversidades, mas em fazer da suficiência em Cristo a nossa confiança, quer em meio à alegria, quer em meio à tristeza. Dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Quais são os dois extremos entre a riqueza e a pobreza, segundo a opinião geral? Então, muitos acreditam que só conseguiremos viver plenamente se formos ricos e saudáveis. No outro extremo, existem aqueles que acham que só conseguiremos agradar a Deus se vivemos em completa pobreza. Número 4. Por que o homem apresenta necessidades, tanto materiais como espirituais? Então, por ser ele composto de espírito, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Parte 1 aí, a vida abundante consiste no equilíbrio. Então, pergunta número 5. O que ensinam o materialismo e o ateísmo sobre a matéria e coisas espirituais? Então, superestimam a matéria e suprimem as coisas espirituais. Número 6. Complete segundo a prosperidade bíblica. A realidade material sozinha não foi e não é capaz de garantir o bem-estar do ser humano. Não somos apenas razão, nem unicamente emoção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 1 Coríntios 14, 13 e 14. Somos seres espirituais e materiais. 1 Coríntios 15, 44 e 46. Ou seja, somos seres integrais que necessitam da ajuda divina em todos os aspectos. A prosperidade bíblica leva em conta tanto a realidade espiritual como a material. Veja aí 3 de João 2. Número 7. Sendo o dinheiro um bem material, como deve ser a nossa relação com ele? Então não há nada nas Escrituras que condene a posse do dinheiro, a não ser o amor a ele. 1 Timóteo 6,10. A questão do dinheiro reside justamente na forma como o adquirimos, como o usamos e como o vemos. O Senhor Jesus, por exemplo, usava o dinheiro para ajudar ao próximo, enquanto Judas o utilizava com propósitos mesquinhos e desonestos. Lucas 8,3 e João 12,6. O dinheiro deve ser empregado com sabedoria, prudência e cuidado, visando sempre a glória de Deus. Cuidado com o consumismo e seja sempre um dizimista fiel. Malaquias 3,10. 2 aí, corrigindo os erros acerca da pobreza. Número 8. Existe relação entre a pobreza e o pecado? Como resolver essa situação? Embora a pobreza seja uma decorrência da entrada do pecado no mundo, isso não significa que o crente pobre esteja em pecado. A pobreza é uma das consequências do pecado, mas não necessariamente dos pecados pessoais dos menos favorecidos. Provérbios 14, 31, 17, 5, 19, 1, João 12, 8. De uma forma geral, os chamados pais da igreja ensinavam que a pobreza, além de ser uma das consequências do pecado, é também o resultado da má distribuição de renda e da concentração de poder. Para os pais da igreja, a situação de pobreza poderia ser amenizada através da solidariedade dos mais abastados com os menos afortunados. Número 9. O que ensinam os pregadores da prosperidade sobre a pobreza? Ensinam que as dificuldades financeiras são o resultado de uma vida sem fé. Para eles, o crente só é pobre se quiser, já que é o único responsável por sua situação financeira. Para alguns desses mestres, distorcendo a palavra de Deus, a pobreza é do diabo. Número 10. Qual o ensino da Bíblia sobre a pobreza? Pedro e João, por exemplo, não eram ricos, mas tinham fé suficiente para realizar grandes milagres. Atos 3,6. Paulo, embora nada possuísse, enriquecia muitos com o Evangelho de Cristo. Veja 2 Coríntios 6,10. Número 11. Não seja impaciente para tornar-se rico.
O que recomenda o apóstolo Paulo sobre isto em 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Número 12. O que as campanhas que oferecem enriquecimento mágico tornam o crente? Então o tornam insensato, tolo e avarento. Número 13. Temos um Pai que zela pelo nosso sustento. Complete. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Parte 3. A vida abundante não superestima o corpo, nem nega a alma. Pergunta número 14. Concernente aos bens materiais, como deve ser a nossa postura? Complete. Agur roga ao Senhor: duas coisas te pedi, não as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me o pão da minha porção, para que porventura, de farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Provérbios 37:9. Esse equilíbrio leva-nos a ter uma vida abundante em Cristo, que, aliás, ensina-nos a rogar ao Pai o pão cotidiano. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6:11. Número 15. A busca pelo bem-estar físico tornou-se a principal obsessão de nosso tempo. Complete segundo o bem-estar físico e emocional. Tudo agora gira em torno do corpo hoje em dia. Para a maioria das pessoas é mais importante queimar as toxinas do corpo do que expurgar os pecados da alma. Já não se pensa na realidade pós-morte, nem no juízo final. Vive-se unicamente para o prazer de um corpo que é pó e tornar-se-á pó. Devemos cuidar do nosso corpo que, segundo a Bíblia nos ensina, é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. De Deus temos esta promessa: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Como é o bem-estar espiritual para os adeptos da teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade conseguiu semear em nossos arraiais a ideia de que o bem-estar espiritual é irreconciliável com qualquer espécie de sofrimento. Para esses, o crente sofre porque não é próspero. De acordo com essa ótica, sofrer em consequência de uma enfermidade ou como resultado de um revés financeiro demonstra decadência e falta de fé. Número 17. Complete. A palavra de Deus mostra que o sofrimento tem uma função pedagógica na vida do crente. Em outras palavras, Deus também nos ensina através das adversidades. Salmos 119, 71. Jó, por exemplo, sofreu não em decorrência de um pecado pessoal ou por possuir uma fé debilitada, mas para conhecer melhor a Deus. Jó 1, de 1 a 3, 42, 5. Paulo também tinha o sofrimento como um dos meios de o Senhor lapidar a sua vida espiritual. Veja 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Agora a nossa conclusão. Complete. A verdadeira prosperidade vai além da saúde, da riqueza e da fama. Ela se manifesta por uma comunhão íntima e estreita com o Senhor Jesus, que nos promete uma vida abundante. Não se impaciente, confie na suficiência de Cristo Jesus. Ele jamais nos abandonará. Amém. Vamos agora ao resumo do nosso trimestre. Você vê aí, na lição número 1, o surgimento da teologia da prosperidade. Nós vimos aí parte 1, raízes da teologia da prosperidade. Gnosticismo, crenças perigosas, confissão positiva. Parte 2, nós vimos principais ensinamentos da teologia da prosperidade: divinização do homem, demonização da salvação, negação do sofrimento. Na parte 3, nós vimos consequências da teologia da prosperidade: